precisa tomar até muito cuidado quando a gente sai na rua e eu percebo que alguém a incomoda de alguma forma, que é o ponto onde eu, né? Ciúmes também. É uma propensão desse arquétipo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mani. Eu sou o Kleber. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ares, o arquétipo do deus da guerra. Aqui no canal a gente fala sobre os arquétipos femininos e masculinos. Então é importante que você saiba que você tem todos esses arquétipos na sua psique, que você se beneficia muito de trazer esses arquétipos para a consciência. Nós temos arquétipos dominantes, que são aqueles que dizem respeito à nossa personalidade, então interferem nas nossas escolhas, nas nossas preferências, nas nossas potências. Então é muito importante que você vá aos poucos reconhecendo quais são os seus arquétipos dominantes, porque dessa forma você vai conseguir ter uma vida com mais preenchimento, uma vida mais feliz, onde você usa melhor as suas potências. Quando a gente vê na vida real um homem com essas características, a gente vê normalmente um cara que é ou o herói ou o briguento. Por ser um arquétipo muito corporal, ele vivenciar as emoções de forma muito intensa, tende a responder de forma física aos estímulos que recebe. Ele, dependendo do contexto, ele vai ser visto como herói ou não. Se for um soldado, por exemplo, no meio de uma batalha, ele é o cara que vai pegar as armas e vai correr para frente, vai gritar, vai esbravejar, vai tentar o máximo e se sobrevive à batalha, ele normalmente é o cara condecorado como herói de guerra, por ter sido impulsivo. É que, dependendo do contexto, a impulsividade ela é necessária, né? Então o cara impulsivo é aquele que sai correndo no meio do tiroteio, no meio das coisas acontecendo, e ele pode ser visto como um herói de guerra. Mas essa intensidade no meio social, ela também é bem complicada. Tá aí o grande trabalho de um cara, de uma pessoa que tem esse arquétipo como o principal na sua psique. Ele é um cara muito físico, então ele vai responder de forma física. E a gente pode dizer que a gente consegue enxergar esse arquétipo em todos os homens, sim, né? Sim. Quando começa uma briga de bar, que o cara vai como se não houvesse amanhã. É o arquétipo do menino e o do adolescente. Ele é muito fomentado nessa idade. Só que depois, quando você vai ficando mais velho, ele é repudiado, ele é completamente repudiado. Não existe um meio termo, né? Então a gente pode dizer que uma das tarefas desse arquétipo, principalmente na vida moderna, é entender como usar essa energia da melhor forma possível, né? Aplicando no trabalho. Como ele tende a ser muito impulsivo e a ser muito físico, ele é uma pessoa também muito resistente. Ele é uma pessoa que sabe lidar no caos, porque ele vive no caos. Ela tem que aprender a administrar e a conviver com o caos dentro de si. Por você reconhecer o caos e ter o caos, não quer dizer que você precisa propagar o caos. Isso te dá uma habilidade, então, de foco, né? De você focar naquele objetivo que você precisa alcançar e não se deixar levar por tudo que está acontecendo. Também te traz uma habilidade de desligamento emocional para você conseguir realizar a tarefa, realizar o objetivo. Eu acho muito legal por ele viver nesse caos, principalmente quando o nosso entorno está um caos. Se conseguir reconhecer as suas emoções, ele consegue lidar muito bem com isso tudo, porque ele conhece esse ambiente. A questão é que ele é um arquétipo que ele não para muito para pensar, né? A primeira coisa que vai ver é a raiva, que é o símbolo do Hulk. O Hulk foi baseado, né? Na verdade, ele foi baseado no conto do Médico e o Monstro, Jack Wright. Só que é o Ares, né? Porque quando ele é tomado, quando ele é desafiado, ele é tomado por uma fúria que ele vira um monstro. Por que ele vira um monstro? Porque a primeira emoção que ele sente é a raiva. E ele não tende a se aprofundar nisso para entender o que levou ele a essa raiva. É um medo, uma busca por sobrevivência, é defender alguém ou algo. Ele é um arquétipo muito voltado à defesa, né? A defesa dos seus, a defesa das pessoas que ama, a defesa dos seus princípios, a defesa dos princípios da sociedade. Ele é um arquétipo muito voltado à justiça também, né? Tem algumas contrapartes do deus da guerra em outras culturas que é voltado à justiça. Ele é muito voltado à justiça, tanto que
A tendência de um Áries que consegue transcender a raiva é se tornar um justiceiro, mas não um justiceiro violento. É se tornar um justiceiro, um advogado de defesa, né? Um promotor. É um Áries. Ele briga, se precisar brigar, mas ele tá defendendo aquilo que ele acredita. Ele tá defendendo a sociedade, ele tá defendendo tudo. É a busca de um Áries, né? Se tornar Marte, que é o deus da guerra romano, que é um deus estadista, que ele é o deus protetor do Estado de Roma, protetor da nação romana. Pra gente é fácil enxergar esse herói nos filmes e os filmes de heróis, né? Nas características assim mais óbvias. Eu acho que o difícil é a gente enxergar isso na vida cotidiana, né? Então, uma coisa que eu percebo convivendo com um Áries, a importância dessa energia, né? Que é uma energia assim realmente de proteção, de controle, mas no bom sentido, assim. Percebo, assim, que desde que você chegou na minha vida e essa energia chegou junto, uma coisa que eu sempre tive foi muito medo das coisas. Medo de não terminar o trabalho, medo dos perigos que existem lá fora, medo daquilo que eu não consigo entender, medo de tudo. E eu acho que um dos benefícios que eu consigo sentir, assim, estando do lado de alguém que tem essa energia, é que sempre existe uma solução, né? Sempre existe uma forma de transcender, é uma coragem. Sempre tem uma saída. Sempre dá pra gente enfrentar, né? Eu acho que a coragem é uma característica muito bonita, assim, do homem que tem esse arquétipo, porque não é só que ele é corajoso e ele vai defender todo mundo, não, ele tem uma coragem, ele leva todo mundo, e né? ele consegue passar essa coragem para quem tá do lado dele, essa força, essa gana. Então o B é personal trainer, então ele usa essa gana, essa coisa de vamos vencer, de vamos acontecer. É muito bonito o trabalho que ele faz com pessoas que têm doenças, então hérnia, enfim, um monte de coisa, porque você vai e ali tem uma guerra, né? Então, por exemplo, ele tem um cliente que tem quantas? 7 hérnias. 7 hérnias, né? Que o médico falou pra ele, não sai de casa, o seu caso não tem cura, você tá... Na verdade, ele tinha medo de sair de casa porque poderia travar. E devagar eu fui criando coragem. Obviamente, essa coragem ela tem que ser respaldada em algo. Eu fui fortalecendo a musculatura, fui dando condições para que essa pessoa pudesse começar a sair, se movimentar devagar e fortalecendo e mostrando, olha só, você não trava mais. Ó, lembra, você fazia esse movimento, você não conseguia. Agora você faz esse movimento, você não sente dor nenhuma. E isso vai dando coragem. Não é só simplesmente, vamos, vai, não sei o quê. Não, a gente vai conseguir subir isso aqui. Segura aqui na minha mão, eu te ajudo. É uma energia também, né? Eu acho que o arquétipo, ele é isso. Você acaba sendo meio que um canal daquela energia específica. É como se aquilo fosse sua habilidade, né? Sua potência. Então, de alguma forma, se você se abre para isso, você consegue que isso passe por você e permeie pelos outros, né? Porque toda energia, ela tem 2 polos. E eu vejo muito, o Áries é muito conhecido por essa coisa da guerra, porque é uma energia de movimento, é uma energia muito forte de fazer as pessoas andarem e conseguir os objetivos. Só que quando não é canalizada de forma correta, ela vira muito destrutiva, como qualquer outra energia. E consegue reger um grupo para se defender, para se proteger, para defender os seus princípios. O esporte, né? Os esportes de grupo é um ótimo exemplo. Eu vejo que o brasileiro é muito louco de futebol, e no futebol a gente vê muito isso, né? São vários Áries ali, a maioria deles são Áries, e eles conseguem, jogando, transmitir essa vitória, essa energia de vencer. E o principal, né? A Jean Shinoda coloca muito bem isso. Na adolescência, o Áries, ele tende a buscar um grupo de esporte, porque é na torcida, é no esporte que ele pode expressar-se emocionalmente e fisicamente, sem que os outros o achem estranho. É no esporte que ele pode chorar. O arquétipo de Áries é um arquétipo que chora, é um arquétipo que grita, que esbraveja, que pula, e que abraça, e que ama, e que odeia, e tudo isso ao mesmo tempo, e no mesmo dia, né? E amanhã tá tudo bem, porque é natural, né? É muito passional. O segundo aspecto desse arquétipo, que é muito marcante, que a gente vê claramente na mitologia, é o aspecto do amante, né? Que a gente falou bastante no vídeo de Áries e Afrodite, né? Então ele tem essa característica de estar no presente, né? De ser muito
passional, muito emocional, e a gente falou no vídeo anterior que uma pessoa sexual, uma pessoa que tá em paz com a sexualidade dela, é uma pessoa que consegue estar no presente. A gente falou da yoga e da presença, e ele é assim, né? Ele é muito intenso, então ele sente muito, ele vive a experiência, e é por isso que ele tem essa energia muito sexual. Ele é uma pessoa normalmente muito atraente, as mulheres se sentem atraídas, os homens se sentem atraídos, ele tem essa energia mais magnética, como Afrodite, né? Ártemis é muito semelhante a Ares. Eu chamo ela lá no meu blog, no meu Instagram, de a Valente, porque Ártemis normalmente é uma mulher que tem uma energia de guerreira, de realização, então ela também tem esse ímpeto, né? A gente vê, por exemplo, na mitologia Yorubá, Xangô e Yansan, que são os dois parceiros e que sempre estarem juntos e pensando semelhante, eles se entendem, eles sabem ambos terem esse desligamento emocional e são independentes e guerreiam juntos, então é uma parceria que a gente vê também. Ártemis, ela não se intimida por Ares. Isso eu acho que é bastante importante. Então é diferente, a ferramenta é diferente, né? Ela não se intimida, então, e ela até se atrai, né? E vice-versa. Por ela não se intimidar, ele sente confiança de ser um pouco mais guerreiro, né? Assim, eu acho que ela se relaciona com a energia mais de guerreiro. E a Afrodite se relaciona com a energia do amante. Quando esse relacionamento acontece entre Ártemis e Ares, e ele é um relacionamento saudável, ele também não se intimida, porque ela também é uma pessoa intensa e de mudanças de humor. Uma característica de ambos os arquétipos é essa questão de mudança de humor, né? Ela mais ainda, porque ela é a deusa da lua, e ele não se intimida por essas mudanças de humor, inclusive ele se atrai pela essa natureza inconstante. Porque ele tem o caos dentro dele, e a tendência é a se atrair pelo caos, né? Ares é colocado como uma regência onde você sempre responde de forma física. Daí estão os dois, tá? O guerreiro e o amante. Porque ele sempre responde de forma física às emoções que ele sente. Sim, e uma outra característica que também mostra essa questão corporal de Ares é o aspecto dançarino. E nas culturas tribais a gente vê muito claramente a proximidade do guerreiro com o dançarino. Inclusive é um momento de preparo, é um momento de conexão divina, a dança entre aqueles guerreiros, né? É um momento de interação também, né? Na hora do ritual de dança é onde os guerreiros se juntam, confraternizam, né? Eles dividem o alimento, eles entendem que um depende do outro, e isso é muita energia de Ares, que é a energia da guerra. A maior cumplicidade que a energia de Ares tem é na hora da guerra, da caça, da guerra. Por isso os esportes são tão importantes para um Ares. A Nova Zelândia é uma região onde a energia do fogo e da terra é muito forte, é muito grande. Tem esses dois principais elementais. E a haka, ela representa muito isso, a terra e o fogo. Então essa energia explosiva que vem, a gente costuma dizer que você dançar a haka para uma pessoa que está sofrendo de depressão é muito benéfico, né? É muito interessante. Eu não sei se ela vai conseguir entrar na onda, mas é muito interessante porque você traz essa energia de vitalidade, que ao mesmo tempo que ela era uma dança, era um ritual para amedrontar o inimigo, ela também serve de boas-vindas para alguém que você gosta muito. Sim, a vitalidade eu acho que é uma das potencialidades desse arquétipo. Ele tem essa energia vital e ele contagia, né, todo mundo com esse fogo, com essa energia, com essa vitalidade. É por isso que a gente vê pessoas que têm esse arquétipo dominante trabalhando de forma corporal, ou na dança, ou no esporte, ou motivando pessoas, né? Mikhail Baryshnikov, a forma dele dançar é uma forma totalmente Ares. Ele era um cara muito técnico, mas o que impressionava na dança dele era essa coisa corporal. Ele se doava, ele se entregava, ele fazia um movimento com virilidade, com força, né? Isso é o Ares dançando. E o mais legal é que tem um outro cara que com certeza vocês devem conhecer, Muhammad Ali, né? O Cassius Clay. Ele era um guerreiro, um pugilista, mas ele é considerado o Ares dançarino. Eu vou até colocar pra vocês um vídeo dele se movimentando. Então,
Então, e aí ouvindo você falar, eu me lembrei muito do Tony Robbins, muito conhecido porque ele tem um trabalho motivacional, né, de desenvolvimento pessoal, e ele faz de uma forma muito ariana, né? Nem consigo acompanhar muito porque pra mim é muito intenso. Ele acorda 5 horas da manhã, pula na banheira gelada, depois pula na banheira quente, daí vai correr 50 mil quilômetros. E quando você vê as palestras do Tony Robbins, você vê, ele tá sempre ele te puxa no emocional, né? Ele tá sempre gritando, ele tá sempre, sabe, movimentando essa energia de guerra mesmo nas pessoas, né? De vencer na vida, de vencer os conflitos. É uma vitalidade muito grande, é um movimento, é uma energia que presenteia as pessoas, né? Uma outra característica marcante de um Ares, ele ser o grande protetor. Na mitologia, e a própria Jan Shinoda fala que você não deve atacar um filho de Ares, porque você vai ter uma resposta imediata em relação a isso. Na Ilíada, Ares ele entrou na guerra mesmo sem autorização de Zeus. Por isso Zeus o odiava tanto, o repudiava tanto. Ele ia até contra as ordens de Zeus. Bom, e daí eu acho que você deixa pro quarto aspecto, que é o aspecto de filho renegado, né? Então, essa teoria dos arquétipos dos deuses, ela vem baseada na mitologia grega, e a mitologia grega, uma época, um período da humanidade onde se fomentava muito o racional. Então, um homem com um aspecto corporal e emocional não era muito bem visto, e ainda hoje a gente vê os reflexos, porque a gente ainda tem uma sociedade que fomenta bastante o racional. Então é muito importante que os homens, todos os homens na verdade, né, todos os homens têm esse complexo dentro de si em maior ou menor escala. Então é importante que eles façam as pazes também com o aspecto corporal e com o aspecto emocional e combinem isso com o racional, porque a potencialidade ela se dá quando a gente realmente consegue acessar tudo que existe disponível de potência dentro desses arquétipos. Então, se ele é um Ares, provavelmente ele foi ensinado a não ser impulsivo, a não ser briguento, a não usar essa energia, a tentar reprimir, e essa é a pior coisa que ele pode fazer, porque quando ele tenta reprimir, aquilo vira uma bola de fogo dentro dele, né? Um filho Ares, ele já começa a dar trabalho no momento que ele nasce. Você reconhece um bebê Ares já do início. Ele é aquele bebê que ele grita, mas ele grita de uma forma de ficar roxo. Ele joga, ele quebra as coisas, ele é muito, como ele é muito corporal, ele expressa todo o desconforto, o desprazer e o prazer dele de forma física, expressiva. Então, ele é uma criança que ele tende a dar muito trabalho para os pais. É aconselhável que os pais desse Ares, eles tenham muita paciência, mas ao mesmo tempo eles saibam colocar limites, porque uma criança Ares que não tem limites desde pequeno fica extremamente violento, né? Fica extremamente agressivo. Então, mas da mesma forma é extremamente necessária a paciência. Sim. E se você tem um filho Ares, dê muito abraço nessa criança. Abrace muito e abrace forte, porque ele vai gostar disso. Eu tenho um sobrinho Ares e eu acho muito interessante observar como ele é assim intenso, sabe? Ele vai brincar, ele é bebê, e ele vai brincar, e ele se joga, e ele gosta de fortes emoções, e você fala, meu Deus, vai se machucar, e você vê que não, que ele quer, e às vezes ele se machuca o tempo todo. A mãe dele é Ártemis, então ela entende essa natureza forte, intensa, violenta, né, de fortes emoções, e ela permite que ele, né, vá e não fica com aquele cuidado, tipo, ai não, você vai se machucar, porque ela pensa da mesma forma. E na adolescência, onde os hormônios vêm com tudo, fazem com que esses impulsos físicos fiquem muito mais fortes. Então ele vai expressar isso, provavelmente ele vai querer se juntar a grupos de esportes e tudo mais, onde ele vai sentir que ele pode expressar
E por ele ter essa característica, se ele já for criado nessa coisa de deixar ele se expressar, de deixar ele buscar, de não ficar sentindo medo, ele provavelmente vai se destacar no esporte que ele acaba entrando. Isso vai fazer com que ele seja muito bem visto entre os colegas, isso vai melhorar muito a autoestima dele. É alguém que precisa ser acostumado a refletir, senão a vida dele começa a ser regido por esses impulsos. Um Áries, ele é um cara que ele vai ter um pouco de dificuldade, dependendo dos arquétipos que acompanhem ele, a ter um trabalho atrás de uma mesa com burocracia. Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês. Acaba tendo muitos problemas na vida e a gente descobre que esses problemas eles vêm muito de a gente tentar ser algo que a gente não é. Um Áries, ele precisa, mesmo que ele trabalhe dentro de uma corporação, mesmo que ele seja alguém que trabalhe sentado o dia todo, ele tem que criar ele tem que entender que dentro desse ambiente ele precisa usar essa energia, né? Então ele vai usar a energia de realização, ele vai usar fazer, ele é corporal, então ele precisa estar em movimento, ele precisa, se ele tem que ficar dentro da empresa muitas horas, ele tem que acordar e correr, aí depois do almoço vai treinar musculação, aí à noite vai nadar. Precisa ter um escape de forma física. E a gente tem uma recomendação de 2 filmes também pra vocês. Os 2 filmes são Áries, só que de uma forma muito não convencional, porque a gente tá muito acostumado com essa coisa do super-herói, da Marvel, da DC, e são 2 filmes muito interessantes pra quem é Áries, pra quem quer conhecer sobre Áries e pra quem tem filhos Áries. Um deles é Capitão Fantástico, né? Muito bom, é um filme maravilhoso, né? Que é o cara que fez o Jaime Lannister em Game of Thrones. Criaram os próprios valores, a própria realidade, a própria forma de criar e educar as crianças de uma forma muito correta, assim, muito idônea, muito bonito, mas assim, só uma Artemis e um Áries para ter essa força combativa da sociedade. São 2 arquétipos muito selvagens, Áries e Artemis. É muito bonito da gente ver nesse filme a conexão também com o nosso lado animal, com o nosso instinto selvagem, com a natureza, a comunhão com a natureza, né? Eu acho que esses 2 arquétipos, eles têm muito essa sabedoria de entender a natureza no seu aspecto mais selvagem e se integrar a isso. E um outro filme que foi uma surpresa maravilhosa pra gente é Um Lindo Dia na Vizinhança, com o Tom Hanks. E a base também é o conflito dele com o pai dele, que é uma coisa muito comum de acontecer com um Áries, com alguém que tem esse arquétipo, é o conflito com o pai, Mr. Rogers. Era um apresentador de TV infantil lá nos Estados Unidos da década de 70 e 80, né? Sim. Que esse cara tem conflitos internos, mas esse cara se tornou esse ser humano doce porque ele aprendeu a lidar com os conflitos internos dele. E a gente acredita, é bem difícil entender ali, né? Mas a gente acredita que até esse Mr. Rogers seja um arquétipo regente de Áries. Porque né? ele se expressa bastante fisicamente, né? Ele trabalha muito esse lado emocional, da raiva, como lidar com a raiva. Ele sabe muito bem como lidar com a raiva e ele ensina. E o mais legal que mostra que ele não deixou de sentir essas coisas, né? Ele só aprendeu a administrar. E ele mostra as ferramentas que ele utiliza para conseguir administrar essa raiva dele. A gente ficou na dúvida, provavelmente ele seja um Poseidon, mas ele tem um arquétipo de Áries forte ali. A gente quis trazer para vocês exemplos não óbvios de Áries, e especialmente exemplos de Áries no seu estado luz. Meus deuses e minhas deusas, comentem aqui o que mais vocês querem saber, que parte vocês gostaram do vídeo, se você se viu nesse arquétipo, se você viu alguém nesse arquétipo, comenta aqui, compartilha. A gente quer muito a interação de vocês pra gente dar continuidade nesse ciclo de vídeos que a gente tá criando. Valeu, pessoal. Até mais.